Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso Regras para Enriquecer. Esse é o curso de número 1. Esse é o módulo 3, primeira aula do módulo 3, aula de número 13, número da sorte, finanças comportamentais. Eu tenho muito carinho por essa aula, porque quando eu resolvi escrever meu livro, a ideia do meu livro não era a ideia de ser um escritor, eu estava fazendo uma pesquisa de mercado, e aí eu resolvi entender como que funcionava o comportamento das pessoas em relação à finança. Você pode ser um alto executivo ou uma pessoa com uma posição mais simples, todo mundo sabe que se você gasta mais do que você ganha, o negócio vai ficar ruim para o seu lado. Então foi fazendo essa pesquisa de campo que nasceu essa minha grande paixão de ajudar as pessoas com finanças, porque eu vi em loco, conversando com as pessoas, que o maior problema de finanças pessoais é comportamental, não é financeiro. Claro que matemática financeira é importante, mas ela é um pedacinho minúsculo. E nessa aula você vai entender que o que trava você, o que faz com que você não consiga desenvolver, criar, construir um patrimônio que vai te gerar renda passiva no futuro, está muito mais ligado ao teu comportamento do que propriamente com finanças, com dinheiro, com controle. Claro que a ideia aqui é a gente fazer um combo, é a gente conseguir colocar tudo dentro de um mesmo pacote para que você consiga enxergar todas as variáveis possíveis para que você tenha sucesso no futuro com as suas finanças, tá bom? Bora para a aula. Então a primeira coisa é você entender o que são finanças comportamentais. Ele é um campo que une a neurociência e a economia. Elas formam esse ambiente de finanças comportamentais. Inclusive, tem algumas pessoas no mercado que atuam como profissionais que analisam finanças comportamentais. São pessoas que, inclusive, eu gosto, que eu curto, que eu acompanho, que trazem muito conteúdo bacana. Esse campo, ele estuda emoções, hábitos, por exemplo, hábitos de consumo, crença que as pessoas têm que acabam influenciando as suas decisões financeiras a curto, médio e longo prazo. E nas finanças comportamentais, a gente descobre uma coisa muito ruim de se descobrir, que nós não somos nada racionais quando o assunto é lidar com dinheiro. A gente não pensa racionalmente, a gente pensa a curto prazo e a gente, na maioria das vezes, coloca a nossa emoção na frente, exceto as pessoas que se destacam e que conseguiram entender o poder que as finanças comportamentais trazem para a nossa vida. As decisões financeiras, elas raramente são lógicas. Elas são moldadas por medo que a gente tem, insegurança, desejo e até trauma que a gente tem, e muitas vezes a gente não tem nem clareza, a gente nem percebe isso. Isso aconteceu comigo, eu tenho vídeos gravados no YouTube, no Instagram, que falam exatamente sobre isso. Ganhar dinheiro ativa um sistema conhecido como o sistema da recompensa. Tem uma parte do cérebro, a gente fala muito hoje em dia sobre a dopamina, que é um assunto bem interessante, né? Então, quando você tem uma recompensa, eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero fazer dieta porque eu quero emagrecer, sei lá, 5 quilos. E aí você vê um doce. O doce, ele vai sabotar a sua dieta. É gordura, não vai fazer bem. E não é uma gordura boa, é uma gordura ruim. Mas qual é a recompensa? Quando você come o doce, o açúcar vai direto para o seu cérebro, só que é uma recompensa de curto prazo. A médio e longo prazo, ela não traz absolutamente nada. A gente acaba cedendo ao prazer imediato. Gastar o seu dinheiro pode acabar trazendo um alívio emocional para você ou, às vezes, reforçar vícios. Tem um livro muito bacana, que é O Poder do Hábito, que ele fala sobre isso. Pequenos hábitos, bons ou maus, eles constroem a sua vida no futuro. Se você faz alguma coisa que não é legal, às vezes é importante você entender em que lugar você está, em que momento você está, em que momento do dia você está, que hora você realmente faz aquilo, para você de repente sair daquele ambiente, para você deixar de reforçar determinados vícios que não são bacanas para você. Tem uma outra parte que é muito legal, que é a aversão à perda. A aversão à perda, ela é 2 vezes, isso comprovado, mais forte que o prazer do ganho. Eu vou dar um exemplo. Se você tiver R$1.500 e esses R$1.500 virar 3, você vai ficar feliz. Poxa, dobrou meu patrimônio. Mas se você tiver R$3.000 e cair para R$1.500, ou seja, cair pela metade, a sensação que você tem é 2 vezes mais forte da perda do que do ganho. Aconteceu a mesma coisa. Você tinha R$1.500, virou R$3.000, poxa, que legal, tô feliz, dobrou meu patrimônio, tô felizão. Passa um mês, aqueles R$3.000
volta para 1.500. O sentimento que você tem de perda, você voltou para a mesma coisa que você já tinha, mas o sentimento que você tem, ele é 2 vezes mais forte do que o sentimento do ganho. Então, assim, isso é comprovado cientificamente. A neurociência já provou isso. Esse estudo comportamental, ele mostra que a gente tem muito mais aversão à perda do que prazer pelo ganho. E tem uma outra coisa bacana, que é aversão a risco e capacidade de correr risco. São 2 coisas completamente diferentes. Toda essa aula, ela é moldada em uma matéria que, por exemplo, profissionais, a gente chama de CFP, CFP, são profissionais que estudam isso a fundo, que eles conseguem enxergar isso e levar para os clientes deles de uma forma muito didática. Então, quando você tem aversão à perda, você não tem capacidade de correr risco. O que é capacidade de correr risco? Olha, eu tenho R$1 milhão e eu tenho capacidade de correr risco com R$200 mil. Eu topo correr risco. Como eu tenho R$1 milhão, se acontecer algum problema com 200 mil, a pior coisa que pode acontecer é perder os 200 mil. Eu tenho capacidade de perder 200 mil e vou estar bem com isso. É a capacidade que você tem de correr risco, o que é diferente de aversão. Porque uma pessoa que tem aversão a risco, ela pode inclusive de R$1 milhão colocar R$30 mil em criptomoeda, por exemplo, perder os R$30 mil e ficar maluca, desesperada. Isso é o que? Uma pessoa que tem aversão a risco. Se você tem um perfil, e a gente vai tratar sobre isso, tem testes que a gente faz exatamente sobre isso, a gente vai tratar isso aqui. Você tem aversão a risco, não corra risco. Não faz sentido você correr se você tem aversão. Agora, se você tem aversão, mas se você tem uma capacidade consciente de correr risco até tanto, ok, você vai correr risco com uma determinada quantia de dinheiro, porque ali você fala assim, eu topo correr risco nisso para ter um ganho elevado, mais do que 1% ao mês, de repente 2, 3, 4, 5, 10% ao mês, mas eu estou a fim de correr o risco, mesmo que meu rendimento seja negativo, porque aqui eu tenho essa capacidade e não tenho aversão, consigo administrar bem as minhas finanças. O nosso cérebro, ele responde o dinheiro como responde ao prazer ou ao medo, né? É por isso que muitas decisões que a gente toma na nossa vida financeira, elas são decisões que não são lógicas, eu diria que a grande maioria são decisões puramente emocionais, exceto quando você fala com aquele trader, com aquela pessoa que é de mercado, que sabe o que está fazendo, que sabe o risco que ela corre, que sabe que ela tem a capacidade, não a aversão, ela tem a capacidade de correr X% de risco. E aí é consciente. Se ela perder tudo, tá tudo bem. Eu tinha consciência disso, segue o jogo. Agora eu vou contar um pouquinho sobre os perfis comportamentais financeiros. E é bacana porque você talvez se encaixe em algum deles, consiga entender de uma maneira um pouco mais clara como que funciona esse negócio. Primeiro, qual é o seu perfil financeiro, né? A gente tem a pessoa que é controladora, que ela tem medo da escassez, ela tem aquela preocupação com perder o patrimônio dela, aquele que busca o prazer imediato. Ah, entrou R$3 mil, vou comprar tudo em renda variável porque alguém falou, um orientador financeiro ou um assessor de um banco falou para mim que eu posso duplicar meu patrimônio em 3 meses. Esse é o impulsivo. Tem o negacionista, ele é aquele que evita olhar para as finanças, é aquele que chega a fatura do cartão de crédito, ele não quer olhar, não quero ver. Ele vai olhar na bolsa de valores, ele sabe que comprou uma ação que era perigosa, que era muito volátil, ele fala, não vou nem olhar porque eu sei que eu vou me decepcionar. Então ele evita olhar e encarar de frente os problemas. E tem um investidor consciente, ele toma a decisão com base em propósito e equilíbrio. Ele sabe quem ele é, ele sabe qual é o perfil de investidor que ele tem, a gente vai falar sobre isso aqui também, tem outra aula que fala sobre isso. Ele vai descobrir qual é o perfil, ele vai descobrir quais são os valores que ele tem, quais são os talentos, quais são as habilidades, quais são os mapas de personalidade que ele tem, quais são os tipos de comportamento que ele possui, e a decisão é sempre tomada com muita clareza. Ele sabe o que está fazendo e sabe exatamente qual é o risco que ele está tomando. Reconhecer o seu perfil é o primeiro passo para você fazer a mudança. É importante você olhar lá na frente qual é o seu perfil de investidor. Tem inclusive um teste autoral que eu fiz para que você possa fazer uma avaliação de se você é mais conservador, moderado, se você é mais agressivo. Isso vai unir com outros perfis, outros cálculos, outros estudos, outros questionários que eu fiz, para que no final do curso você consiga olhar e falar, pô, bacana, eu vou aplicar em tal coisa. Então, existe aquele negócio que é a consciência, estou fazendo isso porque eu sei como eu faço, eu sei fazer, e tem o piloto automático. Um bom exemplo é aquela história do financiamento imobiliário. Piloto automático.
Vou financiar. Esse cara que eu estou financiando é um pedacinho do meu sonho. Lembra da aula lá do financiamento? É a mesma coisa. Pedacinho do sonho nada. É um pedacinho do sonho seu e um pedação do sonho do banco. O piloto automático é vou financiar. O que é consciência? Peraí, eu fiz a aula, eu sei como fazer o cálculo, eu vou sentar, vou colocar numa planilha, vou fazer o cálculo. Se eu me atrapalhar, vou mandar uma mensagem para o Robson para me ajudar. O time do Robson, o Robson, pessoalmente, a gente vai ajudar você a entender qual a melhor decisão que você tem que tomar nesse sentido. Tem um negócio que chama heurísticas, que são atalhos mentais, né? Um viés comportamental que influencia as nossas decisões. E não são só financeiras, tá? Mas aqui a gente vai tratar basicamente das financeiras. Heurística da disponibilidade. Você tem uma tendência em julgar uma probabilidade de algo com base na facilidade com que nos lembramos de exemplos recentes. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Você ouve uma pessoa falar que perdeu dinheiro na bolsa recentemente e por isso você não investe na bolsa de valores. Mesmo que os dados falem que o investimento é seguro no médio e longo prazo, você acaba acreditando naquela informação que você recebeu no ato. Por isso que chama heurística da disponibilidade. É no momento. Ou após uma crise econômica, por exemplo, você evita comprar ações no segmento de varejo, mesmo que elas estejam baratas, porque recentemente você ouviu sobre uma crise, por exemplo, aquela crise que existiu nas lojas americanas. Dá 2 passos para trás e fala assim, não vou investir nesse tipo de negócio. Então isso é uma decisão emocional. Um outro caso é a heurística da representatividade. A gente julga situação com base em estereótipos ou semelhanças, em vez de dados reais. Outro exemplo bacana, você acha que uma empresa conhecida, como por exemplo a Apple ou o Nubank, é um bom investimento só porque tem boa imagem, sem analisar os fundamentos e valuation. Não estou falando aqui que a Apple ou o Nubank não sejam bons investimentos. O que eu estou falando é, com base em uma imagem que você criou da empresa, você acredita que aquilo é bom. E pode não ser. Ou você confia naquela famosa lâmina de investimento. O que é isso? Um assessor de banco chega para você e fala assim, olha, tá aqui uma lâmina. Lâmina é um pedaço de papel que vai falar para você a performance que aquele fundo de investimento, por exemplo, teve nos últimos 12 meses. Rendimento do passado não garante rendimento do futuro. Então, quando você olha um fundo que rendeu muito no passado, você fala, esse investimento é bom, então eu vou colocar. Só que aí você investe e o investimento começa a ter uma queda. E aí tem uma queda, você caiu na heurística da representatividade. Como o investimento estava gerando muito ganho no passado, você resolveu apostar nele. E muitos investimentos que têm rendimentos não tão bons no passado podem gerar grandes rendimentos no futuro. Quer dizer que você precisa analisar também essa heurística da representatividade. Essa é conhecida, o famoso efeito manada, a tendência de seguir o que a maioria das pessoas está fazendo, especialmente em momentos de incerteza, quando a economia não vai bem, a parte política de um país não vai bem, a insegurança, está todo mundo fazendo uma coisa, você vai para aquele mesmo lado, sem fazer uma análise mais apurada dos fatos. Exemplo prático, você compra um ativo porque todo mundo está comprando, como por exemplo criptomoeda. Não que ela não tenha dado certo, mas às vezes ações de empresas populares, você nem sequer entende o produto, você nem sequer entende qual é a natureza daquela empresa, o que ela está fazendo de bom, o que ela tem para oferecer no futuro. Você não faz uma análise fundamentalista do processo, do ativo que você está adquirindo, porque todo mundo acha que é bom, você vai lá e compra também sem ter a menor ideia do que está acontecendo. Só que muitas vezes tem algumas pessoas que compram e sabem que está comprando e sabem, por exemplo, a hora que vão vender. Só que nessa hora que determinadas pessoas que têm mais experiência vendem, você não vende e continua com um ativo que pode ser um mico para você. Ou você vende seus investimentos durante uma queda forte de mercado apenas porque está todo mundo vendendo. Às vezes segurar o investimento é bom, mas às vezes também não é. Então por isso que é importante entender de uma forma lógica, racional, com análise fundamentalista e com base consistente para você tomar as suas decisões. Efeito framing ou efeito de enquadramento. Uma informação, ela chega até você e afeta de uma maneira ou de outra a decisão que você vai tomar. Mesmo que o conteúdo seja o mesmo, não tenha mudança nenhuma. Se ouviu alguma coisa, uma informação foi apresentada de uma forma, fala, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Um exemplo legal, você evita um investimento com 20% de perda, mas aceita outro com 80% de chance de ganho, ainda que os dois tenham o mesmo tipo de risco. Então assim, a matemática é a mesma. A informação vem de uma forma diferente, fala, nossa, que bom, um investimento com 80%
3% de chance de ganho. Lembra que a gente falou de aversão à perda? É a mesma coisa, só que aqui é o efeito framing. A informação vem do mesmo jeito, só que mais bonitinha. E isso, infelizmente, hoje na internet acontece para tudo que é lado. A pessoa pega uma informação e fala para você, você vai ter 300% de rendimento nesse investimento. Tá bom, você colocou R$1.000, os R$1.000 vão virar R$3.000, R$4.000. Claro, é legal, mas ele não te fala que os R$1.000 podem virar zero. Que quando você tem um investimento que pode render até 300%, é claro que o risco de você perder é enorme também. Como eu sempre falo, não existe almoço grátis. Todo investimento que tem uma alta chance de ganho, tem uma alta chance de perda. Quanto menor é o ganho que você tem, mais seguro é o investimento. Essa regra não tem como escapar. Ela funciona para todo mundo, seja uma pessoa milionária ou uma pessoa que está começando hoje no mundo das finanças. Você vai pagar R$100 à vista. Seria 110, mais ou menos, alguma coisa assim. Te dão 10% de desconto, você paga à vista por 100. Pô, bacana. Você vai fazer 10 vezes de R$11. 10 vezes 11, 110. A mesma coisa. É a mesma coisa. E você resolveu decidir por A em detrimento a B. Então é o efeito framing aqui também. Viés da ancoragem. É a tendência de se fixar em um número. Aquele número é o seu número de referência. A gente chama de âncora. É o número âncora, você sempre olha para ele como o número target, né? O que você quer buscar. Mesmo que ele seja irrelevante ou mal escolhido, não fez sentido nenhum. Por exemplo, você acha que um celular de R$4.000 está barato só porque você viu um anúncio do mesmo celular por R$5.000. Então você toma essa decisão como verdadeira. Você pega um produto que custa R$1.000, aí você vai e acha por R$800 e fala, nossa, R$800 está muito barato, porque você viu um caso de 1.000. Mas será que esses 800 não é 600? Não é 700? Isso daí é o viés da ancoragem. Você se prende num número. Ou você se recusa a vender uma ação, você está com prejuízo. Você comprou uma ação por R$10 e essa ação está custando 9. Vou segurar. Vou segurar porque o preço meta dessa ação é 13. Vou segurar. E vai para 8, vai para 7, vai para 6 e você não realiza a perda. Porque aquela velha história, eu só perco realmente quando eu realizo a perda. Não é assim não. Não é. Muita gente fala isso no mercado e não é assim não. Quando você tem o viés da ancoragem, marca um número e define que aquele número é o número final, você está deixando de ter disponibilidade de um ativo que pode fazer o seu dinheiro girar. Então, às vezes, claro, você tem uma análise de diversos analistas que falam que o preço justo é R$13, que vai demorar 1 ou 2 anos para conquistar, aí é uma coisa. Mas se é meio que, comprei por 10, tá 9 agora, vou segurar, sem fazer nenhuma análise, nenhuma busca, entender se aquela empresa, do ponto de vista fundamentalista, se ela vai trazer lucro, se ela vai divulgar trimestralmente algum novo resultado bacana. Se não tem isso, se não tem essa análise, é o viés da ancoragem. Você está acreditando em alguma coisa só porque você definiu um número fixo ali e aquilo virou verdade absoluta. Viés do excesso de confiança. Isso é muito legal também. Viés da confiança são pessoas que superestimam seu conhecimento ou habilidade de prever o futuro. A pessoa faz um curso, então ela acha que ela descobriu a diferença do CDB para o Tesouro Direto ou para o LCI e LCA, que um tem isenção de imposto de renda na pessoa física, outro não tem, que ele sabe já, consegue comprar uma outra ação na Bolsa de Valores, ele já é o craque, já sabe absolutamente tudo. Poxa, se pessoas que trabalham no mundo financeiro como broker, as pessoas compram e vendem ações todos os dias, se essas pessoas têm dificuldade em prever o movimento da Bolsa de Valores, depois de anos trabalhando, não é a gente que vai conseguir num curtíssimo espaço de tempo ter um conhecimento aprofundado de como funcionam as finanças. Até porque se a gente soubesse, se a gente descobrisse a fórmula mágica, estava cheio de gente rica fazendo isso. Claro que tem muita gente rica fazendo isso, mas não é tão simples assim. É mais complicado do que a gente pensa. Um exemplo, você acha que consegue bater o mercado sozinho, você ignora risco, você concentra seus investimentos em poucos ativos. Eu tenho certeza que a ação tal vai me gerar um retorno de tanto. Por quê? Porque eu acredito nisso, eu li os papéis dessa empresa, fiz análise fundamentalista, o mercado está falando tudo ao inverso, mas eu acredito que vai dar certo, eu confio no que eu fiz, eu estudei, então o excesso de confiança às vezes também é perigoso, tem que analisar isso com muito cuidado. Ou você acredita que consegue prever quando o mercado vai cair ou subir e tenta fazer o que a gente chama de market timing, né? Que é a definição do ponto de mercado que a ação vai chegar no valor tal, porque você leu meia dúzia de papéis e se considera um investidor dos investidores. Então, não é bem assim que funciona. Tem muita gente craque no mercado que sabe que isso não é tão simples assim. Quanto mais você conhece, mais você sabe que você não conhece. Isso tem o Warren Buffett, que é um excelente investidor, que ele tem uma técnica de investimento muito bacana. Ele é a primeira pessoa que fala isso. Quanto mais passa o tempo, mais eu descubro que eu não sei. Nossa, mas você é bilionário. Tá bom, mas eu descobri algumas coisas que eu sei fazer.
fazer, mas muitas outras eu descobri que eu não sei fazer. Eu navego por um oceano, ali eu sei que a água é calma, mas eu demorei anos, décadas para chegar onde eu cheguei. Esse viés do excesso da confiança também é muito perigoso e é um efeito comportamental comum para quem está investindo. O viés da aversão à perda. Perder dói mais do que ganhar dá prazer. Foi o que a gente comentou. Um exemplo prático aqui. Você mantém um investimento ruim só para não realizar o prejuízo. O famoso hold eterno. Você segura, compra uma ação por 10, ela cai para 9, eu vou segurar. Cai para 8, não, vou segurar. Cai para 7, vou segurar. E vou além. Eu fui uma dessas pessoas que no passado falei assim, o quê? Eu não tenho aversão à perda. Se eu entrei na bolsa de valores, eu não tenho aversão à perda. Eu sou um investidor agressivo. Eu tenho coragem. Não, mas espera aí. Se eu estou segurando investimento, inclusive tem um livro bacana chamado Axiomas de Zurich. É uma indicação de um livro legal que ele fala sobre algumas técnicas sobre investimento, que ele fala exatamente sobre isso. Você precisa saber a hora que o barco vai afundar e você ter consciência se você deve sair desse barco e resgatar uma parte do seu ativo para correr atrás e lá na frente ganhar. Tudo isso que a gente está falando aqui é sobre investimento, sobre esse perfil comportamental, mas nada elimina a nossa discussão sobre o tema construa patrimônio. Então, a gente está falando sobre essa aula, é uma aula que depois você pode rever. Lá no final do conteúdo você junta tudo, volta para ela, mas ela não é a aula mais importante para você hoje. A aula mais importante é saber sua meta financeira, montar o seu planejamento de médio e longo prazo, e aí no momento que você estiver na sua construção patrimonial, você entender esses perfis comportamentais e ir se ajustando para que você faça os melhores investimentos. Uma outra forma, você quer vender rapidamente um ativo lucrativo com medo de perder o lucro. Então você, eu tenho aversão à perda, então eu já dei um dinheirinho e vou vender. Existe muita diferença entre você especular o mercado e você ter investimentos que você acredita como realmente eu estou falando de bolsa de valores. Você realmente acreditar que você quer ser um sócio daquela empresa, que você acredita no produto, que você acredita no propósito da empresa, que a empresa é uma empresa transparente, que nunca deu problema, que sempre paga dividendos, que vende alguma coisa que você, no fundo, acredita, que você analisa a parte fundamentalista. Ter uma ação é ser um sócio de uma empresa. Tudo bem, você é um micro sócio, mas você é um sócio. E isso que os grandes investidores fazem. Eles compram ações que eles acreditam que o business, que o negócio faz sentido para eles. Então, se a ação aumentou muito de preço, para que você vai vender? De repente, deixa ela está pagando dividendo. No longo prazo, ela vai te dar muito mais do que está te dando hoje. Continua comprando, vai construindo o seu patrimônio. E, claro, diversificando. Não bota todos os ovos numa única cesta, diversifica. O viés do desconto hiperbólico. Eu prefiro perder dinheiro hoje e viver o meu presente. Então, assim, exemplo muito bom. Você vai descontar um cheque hoje com 30% de desconto só para poder fazer uma viagem. 30%. A gente está falando que uma aplicação financeira rende 12, 13, 14% ao ano. Você vai descontar 30% para você poder ter dinheiro na mão e poder fazer uma viagem agora. Ou você paga algo em prestações para poder ter o bem imediatamente. Chega a pagar 3, 4, 5 vezes a mais pelo produto. Por quê? Nossa, esse aqui produto não tem, eu preciso pagar, eu preciso ter. E entra nisso daí que a gente fala que é o viés hiperbólico. Como mudar os hábitos financeiros? Você tem que deixar de ser reativo para passar a ser consciente. Essa é a primeira coisa. Identifique os seus gatilhos emocionais. Olhe para esses tipos de viés, de heurísticas e avalie onde você se enquadra. Crie rotinas de controle simples e sustentáveis. De novo, a gente vai falar sobre isso. Estabeleça metas com significado para você. Então, construir um fluxo de caixa a longo prazo, primeiro a sua meta financeira, dentro da sua meta financeira, dentro do seu orçamento, vai ter o carro que você vai querer trocar, vai ter o apartamento que você vai querer mudar, vai ter tudo, mas vai ter tudo de forma consciente. Poxa, eu lembro da aula que fala do financiamento, daqui a 3 anos eu vou comprar minha casa à vista, porque a partir de hoje eu estou começando a economizar e ao invés de pagar juros eu vou fazer essa economia e vou viver onde eu estou vivendo. Eu não preciso para uma casa de 100 ou 200 metros hoje, eu posso viver num lugar menor e eu não vou dar dinheiro para ninguém. Eu vou juntar meu dinheiro e vou fazer isso de forma consciente dentro de um período de tempo. Reforce o seu hábito com pequenas vitórias. A gente não pode ficar pensando em grandes milestones. A gente tem uma aula sobre isso. Conquistei minha casa própria, conquistei meu veículo, conquistei minha viagem, fiz um sabático de 1 ano. Faça micrometas, porque senão você acaba se desestimulando. Então, pequenas metas, como por exemplo, passou 3 meses, você tem um fluxo de caixa projetado que você vai juntar R$ 3.000, conquistou, dá um presente para você. Fala, pô, bacana, aqui no meu fluxo de caixa tem um jantar com a minha esposa, com o meu marido, para comemorar esses R$ 3.000.
Claro, você não vai num restaurante gastar R$ 3.000, né? Porque aí não fez sentido nenhum. Mas crie presentes para você como forma de gratificação pelo que você fez pela sua vida financeira. Essas micro vitórias trazem muitas coisas bacanas para você no curto prazo, no médio prazo e, claro, no longo prazo são os milestones, são os grandes eventos da sua vida. Educação financeira tradicional ensina o quê? Finanças comportamentais, elas ensinam o porquê. Essa é uma grande diferença entre uma e a outra. Mude sua mente, mude sua vida financeira. Você não precisa saber tudo sobre investimento. Você precisa se conhecer melhor. Investimento é um detalhe. Você aprender a diferença entre um papel e outro é um detalhe que não é o mais importante nesse momento. O mais importante nesse momento é você saber construir o seu patrimônio. O primeiro passo é você mudar o seu comportamento, que é o mais difícil, mas ele é o mais poderoso. E juntando com o seu conhecimento técnico, aí você vai conseguir construir o patrimônio que você precisa construir para ter a sua renda no longo prazo. Dinheiro é uma ferramenta. Quem está no controle é você ou as suas emoções. E o dinheiro, além de ele ser uma ferramenta, ele é uma recompensa pelo que você fez de bom ou de ruim. Ele não é o objetivo final, ele é a recompensa do objetivo final. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, que ela tenha agregado algum valor para você. E não se esqueça, guarda ela aí. Toda vez que você pensar em investimento, toda vez que você estiver conversando com alguém, avalie se as pessoas estão com algum viés, né, comportamental ali, emocional, e com isso você vai conseguir aprender ao longo do tempo como gerenciar melhor as suas finanças, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!